Que a paz do Senhor Jesus, a graça do Pai e a inspiração do Espírito Santo possa estar com cada um. É meu desejo aos nossos irmãos, amigos, familiares, os interessados na palavra, no estudo da palavra de Deus. Nós estamos iniciando mais uma lição nossa, essas lições maravilhosas que vêm nos encher de conhecimento. E pela graça de Cristo, pela oportunidade que tem nos dado, ainda no tempo de graça, estamos aqui analisando e estudando essas lições. Nós iremos estar vendo a lição de número 16, que tem como título Roboão, a inconsistência no poder. Então nós iremos falar sobre este rei, filho de Salomão, sobre as suas atitudes que ele teve quando esteve no poder. O verso áureo diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Está registrado lá em Tiago, no capítulo 1 e o versículo 8. Pelo versículo áureo nós já temos uma ideia do que foi, do que fez Roboão, infelizmente, do que se tratava o seu coração, mas nós iremos aprender com os versículos da Sagrada Escritura, com os textos inspirados sobre a vida de Roboão. A primeira questão, irmãos, vem assim escrita: como Roboão reagiu? E o que aconteceu com Adorão? Que ordem do Senhor acataram os homens de Judá? Ou seja, essa lição de número 16 é uma continuação da lição de número 15. É por isso que vem dizendo a primeira questionamento: como Roboão reagiu? Porque está comentando o término lá da lição de número 15. Diz aqui em 1 Reis, no capítulo 12, do versículo 18 ao 25. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semeias, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e o resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis e pelejarei contra vossos irmãos. Os filhos de Israel, volte cada um para a sua casa, porque eu fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor, voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou em Penuel. Então aqui se tratando da divisão que houve, ali no reino. Infelizmente, devido a atitudes erradas de Roboão, houve essa divisão. Nós vemos aqui como Roboão ele agiu. O comentário aqui de Profetas e Reis, na página 91, diz que quando Roboão viu que as 10 tribos retiravam dele sua obediência, despertou para a ação. Por intermédio de um dos homens influentes do seu reino, Adorão, que estava sobre os tributos, fez um esforço para acalmá-las.
Mas o embaixador da paz recebeu um tratamento que estava dos sentimentos contra Roboão. Ou seja, como nós lemos ali na Sagrada Escritura, né, que eles apedrejaram, né, a este cobrador, né, esse responsável sobre os impostos. A segunda questão diz que por que foram prósperos os primeiros anos do reinado de Roboão. Então diz aqui em Profetas e Reis, na página 92, que por 3 anos Roboão procurou tirar proveito da triste experiência do início do seu reinado e prosperou nesta tentativa. Edificou cidades para fortalezas em Judá e fortificou fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres de azeite e de vinho. E ele teve o cuidado de fortificar essas cidades em grande maneira. Está lá registrado em 2 Crônicas, né, no capítulo 11, no versículos 5, 11 e 12. Mas o segredo da prosperidade de Judá, durante os primeiros anos de reinado de Roboão, não devia a essas medidas. Foi seu reconhecimento de Deus como supremo dominador, que pôs as tribos de Judá e Benjamim em plano de superioridade. Ao seu número foram acrescidos muitos homens tementes a Deus das tribos do norte. Também de todas as tribos de Israel, diz o relato, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e coroaram-a com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Nós vemos aqui que quando o rei se dispôs a andar no caminho, tendo como Deus como seu superior, nós vemos que ele alcançou o êxito. Assim foi durante toda a trajetória de Israel. Quando Israel abandonava o Senhor, ela infelizmente só colhia maus frutos. Mas isso aqui prova a Sagrada Escritura, através de relatos aqui da pena inspirada, que quando o povo de Israel colocou o Senhor à frente, eles prosperaram, mesmo sendo aqui 2 tribos, eles conseguiram êxito e até alcançar ali os demais que tinham se dividido. Na pergunta de número 3, diz assim: porém, como se deu a continuação de seu reinado? A pena inspirada, na página 93 do livro Profetas e Reis, comenta isso, como que foi a continuação do reinado de Roboão. Na continuação deste curso estaria a oportunidade de Roboão redimir em grande medida os erros do passado e restaurar a confiança em sua capacidade de governar com discrição. Mas a pena da inspiração traçou o triste registro do sucessor de Salomão, como alguém que falhou em exercer uma forte influência para a lealdade a Jeová. Por natureza obstinado, confiante em si, voluntarioso e inclinado à idolatria, tivesse ele, não obstante, colocando sua confiança inteiramente em Deus, e teria desenvolvido fortaleza de caráter, firmeza de fé e submissão aos requisitos divinos. Mas com o passar do tempo, o rei pôs a sua confiança no poder da posição e nas fortalezas que havia construído. Pouco a pouco ele deu curso a herdadas fraquezas, até que pôs sua inteira influência ao lado da idolatria. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Ela é registrada em 2 Crônicas, no capítulo 12, versículo 1. Um relato, infelizmente, sobre o rei. Durante 3 anos ele tinha se estabelecido, tinha colocado Deus em primeiro lugar, para seguir os propósitos de Deus,
mas quando ele conquistou, né, fez as suas fortalezas, conquistou um nome, então ele parou de olhar para Jeová e começou a olhar para si mesmo. Aí veio a queda, né? Começou a abandonar o Senhor, a introduzir a idolatria, né, e colheu os seus maus frutos, né? Não teve uma boa trajetória, infelizmente, devido a essa continuação do seu reinado, né? Essa inclinação para deixar a lei do Senhor. Que importante lição nos é ilustrada nessa história? É a quarta questão. Diz aqui que é na página 94. Quão tristes, quão profundamente significativas palavras, e com ele todo Israel. O povo ao qual Deus havia escolhido para ser como uma luz para todas as nações, ao redor estava se desviando de sua fonte de força e procurando tornar-se como as nações. Como foi com Salomão, assim foi com Roboão. A influência do seu mau exemplo levou muitos a se extraviarem. E como acontece com eles, assim sucedeu em maior ou menor grau. Cada um que se entrega à prática do mal. A influência do erro praticado não se confina ao que pratica. Ninguém vive para si. Ninguém perece sozinho na sua iniquidade. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho de outros, ou uma negra e desoladora influência que tende para o desespero e a ruína. Nós conduzimos outros ou para cima, para a felicidade e vida imortal, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos os ou pomos em atividades faculdades más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos, né, do seu pecado. Então, isso é uma importante lição, porque quando o rei ali se desviou, conforme está escrito, né, e com ele todo Israel, porque ele deveria dar o exemplo, né, como ali a autoridade naquele reino, né, abaixo de Deus, só que nós vemos que não, que infelizmente ele deu um mau exemplo e levou muitos a fazerem a mesma coisa. Né? E aqui essa ilustração serve para nós. Que nós também temos o nosso campo de influência, né, sobre as pessoas, sobre nossos familiares, amigos, né, os irmãos da igreja, todos aqueles que nós estamos ao nosso derredor. Nós podemos ajudar ou podemos também atrapalhar, né, na salvação das pessoas. Então, é uma ilustração que deve sempre estar guardada, né? Sempre devemos estar meditando para não fazermos este mesmo erro. A quinta, ficou sem punição a apostasia diante do sofrimento, o que fez o povo. Nós iremos ler aqui na página 94 e 95 de Profetas e Reis, né? Mas já sabemos, nós que estudamos a palavra de Deus, aquele que estuda sabe, né? Deus deixou isso, né, avisado. Olha, se vocês andarem comigo, estarão na bênção, não terão enfermidades, né, serão prósperos, né, tanto espiritualmente como materialmente. Mas se abandonasse o Senhor, iriam colher seus maus frutos. Deus não permitiu que a apostasia do rei de Judá ficasse sem punição. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei de Judá, que Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1000 carros e com 60.000 cavaleiros. E era inumerável a gente que vinha com ele do Egito. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então nós vemos aqui nesse primeiro parágrafo do que adiantou, né, o rei fortalecer, criar resistência às fortalezas, né? Quando se afastou de Deus, o inimigo veio e tomou. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá,
que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque. E disseram-lhe: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei na mão de Sisaque. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 2, do versículo 2 a 5. O povo não tinha, todavia, ido a tal ponto na apostasia que desprezasse os juízos de Deus. Nas perdas sofridas pela invasão de Sisaque, eles reconheceram a mão de Deus e por algum tempo se humilharam. O Senhor é justo, reconheceram. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes e breve lhe darei lugar de escaparem, para que meu furor se não derrame sobre Jerusalém. Por mão de Sisaque, porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, o rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo também. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para não destruir-se de tudo, porque ainda Judá havia boas coisas, né? Em 2 Crônicas, no capítulo 12, do versículo 6 a 12. Então nós vemos aqui que, infelizmente, através da transgressão, do afastamento, né, houve a punição. Não que Deus, de maneira nenhuma, quisesse punir o seu povo, né, mas Deus é um Deus de justiça, né? Nós vemos aqui a expressão que o povo se afastou de Deus. Se tivesse ficado ao lado do Senhor, a proteção sempre estaria com Israel. Mas infelizmente, o rei deixou, Israel seguiu, mas ainda pela misericórdia, ainda havia coisas boas, poderíamos dizer um remanescente fiel ali, e por isso foi poupado, mas mesmo assim sofreram as consequências. A pergunta de número 6. O que aconteceu quando a prosperidade voltou? E o que é relatado por fim quanto a Roboão? Na página 95 do mesmo livro diz: Mas quando a mão da aflição foi removida e a nação prosperou, uma vez mais muitos esqueceram dos seus temores e tornaram de novo para a idolatria. Entre esses estava o próprio rei Roboão. Embora humilhado pela calamidade que havia caído sobre si, ele deixou de fazer de sua experiência um decisivo ponto de retorno em sua vida. Esquecendo a lição de Deus e procurara ensinar-lhe, reincendiou nos pecados que havia acarretado juízo sobre a nação. Depois de alguns anos obscuros, durante os quais fez o que era mal aos olhos do Senhor, porquanto não preparou seu coração para buscar o Senhor, Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, infelizmente, fica esse registro, do que aconteceu por fim com Roboão. Triste, um registro que fez o que era mal, não procurou, não preparou seu coração para buscar ao Senhor. A sétima, o que é registrado nos séculos da história do reino de Judá? E o que nos é revelado sobre Deus na história do reino dividido? Através das aflições, o que deviam finalmente reconhecer? Com a divisão do reino, logo no início do reinado de Roboão,
a glória de Israel começou a declinar, nunca mais sendo reconquistada em sua plenitude. Às vezes, durante os séculos que se seguiram, o trono de Davi foi ocupado por homens de caráter digno e previdente discernimento sobre a administração desses soberanos. As bênçãos que então repousavam sobre os homens de Judá se estendiam às nações circunvizinhas. Por vezes fora o nome de Jeová exaltado sobre todos os deuses falsos, e sua lei fora tida em reverência. De tempos em tempos surgiam poderosos profetas, a fim de fortalecerem a mão dos governantes e encorajarem o povo para que continuassem fiel. Mas as sementes do mal, em germinação já quando Robão ascendeu ao trono, não seriam jamais completamente erradicadas. E às vezes a outrora favorecido, o povo de Deus, caiu tão baixo ao ponto de se tornar um provérbio entre os pagãos. Então nós vemos aqui um registro, infelizmente, né, temos aqui registros de homens, reis ali, né, que foram tementes a Deus, né, exaltaram a Jeová, mas por outro lado também essa raiz de iniquidade ficou, né? Não obstante a perseveridade dos que se inclinaram para práticas idólatras, Deus em sua misericórdia faria tudo o que estivesse ao seu poder, a fim de salvar de completa ruína do seu reino dividido. E como no decorrer dos anos seu propósito concernente a Israel parecesse completamente frustrado pelas artimanhas dos homens inspirados por instrumentos satânicos, ele ainda assim manifestou seus beneficentes desígnios através do cativeiro e da restauração da nação escolhida. A divisão do reino foi apenas o início de uma história maravilhosa, pela qual se revela uma longanimidade e eterna misericórdia de Deus. Do candinho da aflição, porque eles deveriam passar devido às tendências para o mal, hereditárias e cultivadas, aqueles a quem Deus estava procurando purificar assim para si como um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Deviam finalmente reconhecer que ninguém é semelhante a ti, Senhor. Tu és grandes e o grande é teu nome em força. Quem te não temeria, ó Rei das Nações? Entre todos os sábios das nações em todo o teu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas o Senhor Deus é verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Está aqui registrado em Jeremias, no capítulo 10, o versículo 6, 7 e 10. O profeta Jeremias foi um desses profetas ali mencionado aqui na nota, né? Tanto ele como Isaías, né, e outros. E também registrado em Profetas e Reis, na página 96 e 97. A última questão, de número 8, diz: e o que deveriam aprender os idólatras? Com toda essa repreensão, que deveriam aprender os idólatras? E os adoradores de ídolos deviam afinal aprender a lição de que os falsos deuses não têm poder de se erguerem e salvar. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Somente na submissão ao Deus vivo, o Criador de tudo e soberano sobre todos, pode o homem encontrar repouso e paz. Unicamente os castigos e penitentes de Israel e Judá removeriam, afinal, sua relação de concerto com Jeová dos exércitos, o Deus de seus pais,
e a respeito dele deveria declarar. O que está lá em Jeremias, no capítulo 10, do versículo 12 ao 16. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. E com sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas nos céus, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele fez relâmpagos para a chuva e fez sair o vento dos seus tesouros. Todo homem que se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se. Ser todo o fundador de sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida é mentira, e não é espírito nelas. Vaidades são, obra de enganos. No tempo de sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a esta porção de Jacó, porque ele é criador de todas as coisas, e Israel é a vara de sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Também mencionado em Profetas e Reis, na página 98. Maravilhoso comentário, maravilhosa lição que fica aqui para nós, que dessa experiência, de todas as biografias que estamos estudando durante esse trimestre, nós temos que ver, seguir, imitar aquilo que esses homens fizeram, homens e mulheres, fizeram de correto, e se desviar dos erros aqui contidos, registrados, que nós vemos que só levou à ruína, às punições, à destruição. Então nós temos um céu a ganhar, uma vida eterna a estar recebendo das mãos de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, aos nossos interessados, a todos aqueles que buscam a verdade, que possamos nos compreender mais com a palavra de Deus, com a tua igreja aqui na terra, seguir os mandamentos de Deus, sempre tendo em vista a justiça de Cristo na cruz do Calvário, nunca nos esquecendo do Espírito Santo para a inspiração dos nossos pensamentos. Que a paz do nosso Senhor, o Deus de Israel, esteja com cada um. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.